Irmãos, no evangelho de hoje, Lucas 6, versículos 12 a 19, nós temos o evangelho em que Jesus escolhe os seus apóstolos. Mas uma coisa nos chama muito a atenção no começo desse evangelho, quando o evangelista Lucas descreve para a gente que Jesus passou a noite toda em oração a Deus, antes de designar aqueles 12 que seriam os seus apóstolos, os escolhidos para estarem com ele e para depois serem enviados em missão. Vejam, irmãos, Jesus, ele passou a noite toda em oração a Deus. Jesus precisava mesmo rezar, irmãos? Por quê? Porque a oração, ela tem a finalidade de unir nós que oramos a Deus, de nos unirmos a Ele, de nesta união nós podemos amá-lo mais, estarmos verdadeiramente ali com Ele. Mas Jesus, apesar de ser verdadeiramente humano, ou seja, ele tem um corpo e uma alma, ele também é verdadeiramente divino. Ele é o próprio Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E ele está unido de tal forma a Deus, que é o que nós chamamos de união hipostática, que em todos os momentos ele está com Deus. É algo que assim foge um pouco da nossa compreensão, esta união entre Jesus, que é o próprio Deus, e o Pai e o Espírito Santo. Portanto, irmãos, Jesus não precisava rezar, porque ele já tem, é perfeita nele esta união entre o homem e Deus, porque ele é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Mas ele se coloca em oração a noite inteira para nos mostrar a importância de nós nos colocarmos também em oração. É natural do ser humano este exercício de nos colocarmos em oração para nos unirmos a Deus, para que Ele nos dê a graça de nós participarmos da sua divindade. É natural nosso, nós precisamos da oração, precisamos dedicar o nosso tempo a oração para crescermos espiritualmente, para nos unirmos mais a Deus e então, unidos a Deus, crescendo espiritualmente, possamos também ser enviados como apóstolos a todas as criaturas, para levarmos o Evangelho a todas as pessoas. Porque diz no Evangelho que Jesus desceu da montanha, ou seja, Jesus é o próprio Deus, ele desce do céu para nós, mas também com ele desceu os seus apóstolos, que como instrumentos de Deus também são enviados a nós para nos evangelizar. E diz no Evangelho, ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, ou seja, nós recebemos a palavra de Deus através de Jesus, através dos apóstolos, e uma vez que nós buscamos, dedicamos nosso tempo para estar com Jesus, através da oração, buscando nos unirmos mais a Deus, então nós somos chamados também ao nosso apostolado, a levarmos o Evangelho a todas as criaturas, a tirarmos nossos irmãos que estão longe, distantes, tirarmos eles da ignorância e conduzi-los para o caminho da verdade, o caminho do Evangelho, o caminho que é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, aprendamos com Jesus, dediquemos o nosso tempo, porque nós somos humanos e precisamos nos unir mais a Deus. Dediquemos o nosso tempo, dediquemos o nosso domingo. Nós vimos no evangelho de ontem que os judeus, os fariseus e mestres da lei guardavam o sábado sem aquela finalidade última de se unir a Deus. Nós temos o domingo, irmãos, para dedicar nosso tempo a Deus, para nos colocarmos em oração, para nos unirmos mais a Ele,
Portanto, aproveitemos bem esse dia, aproveitemos bem este dia, aproveitemos nossos domingos e todos os dias para elevarmos a nossa oração em Deus com o intuito de amá-lo mais e de nos unirmos a Ele. Amém.